Nós daremos início agora aqui à nossa entrevista com a vereadora Anice do Rosário, ela que solicitou esse espaço aqui na programação da rádio para trazer para a gente informações e novidades aí para a nossa comunidade. Vereadora Anice, bom dia, seja mais uma vez bem-vinda aqui aos estúdios da nossa emissora. Bom dia, Magno, bom dia, rádio ouvintes do Rosário e da região e via internet, que a gente sabe que a audiência hoje da rádio está muito grande, parabéns, Magno, por isso. E bom dia a todos. Ok, vereadora Anice, você esteve recentemente em Salvador, né? Voltou de viagem essa semana, né? Foi, essa semana, ok. E de lá você parece que tem algumas novidades para trazer aí para a nossa comunidade, né? A primeira pauta que nós colocamos aqui para a nossa entrevista foi a questão da segurança pública, né? Visando aí a Polícia Civil. Você esteve visitando lá a Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, né? Exatamente. Lá na Assembleia Legislativa do Estado. E reuniu-se lá com quem? Pode passar para a gente as informações com quem que você se reuniu e o que foi solicitado por você como representante aqui do Legislativo Municipal? Magno, eu estava prevendo essa viagem há bastante tempo. Só que como está indo a Salvador, a gente tem uma certa dificuldade, até porque eu sempre viajo por conta própria. Eu tenho um diferencial que eu tenho solicitado diárias da Câmara e nem tenho, né? Então, acabo viajando por minha conta. Mas foi uma viagem muito proveitosa. Eu cheguei, na segunda-feira, eu estive reunida, marcando algumas reuniões, consegui marcar reuniões com a Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, né? Para estar defendendo o nosso distrito. Como eu coloquei lá e sempre coloco aqui, o fato do Rosário estar situado em uma BR e ser a principal via de acesso à Bahia, ao Nordeste, teria que ter uma atenção especial, principalmente em relação à segurança pública. Uhum. E a demanda, por ser um corredor agropecuário também, né? Com muitas fazendas, aproximadamente 130 fazendas de grande porte na região. Então, isso dá uma sustentação muito forte para os pedidos da gente. Diante dessa solicitação, eu participei da comissão, a qual foi exposta toda a situação de vulnerabilidade que se encontra o Rosário hoje e também a divisa Bahia e Goiás. E protocolei na comissão e também ao deputado Fábio Souto, que é o deputado estadual representante do meu partido, Democratas, e também protocolei documentos junto à Secretaria de Segurança Pública, o qual eu estou solicitando o aumento de contingente da Polícia Civil para o município de Correntina e a reabertura do posto policial no distrito do Rosário. Nessa oportunidade, eu estive conversando com os responsáveis da região, o Coronel Salomão, o qual já estava mais de uma semana em Salvador, também buscando esse apoio do governo para estar implantando um projeto que já foi até aprovado pela Câmara de doação do terreno, que eu até falei aqui antes, nessa rádio, e que está em andamento. E um dos objetivos da minha viagem também era fazer essa contestação. Marcamos para estar fazendo essa reunião junto, mas quando eu cheguei ele já havia feito, porque eu fiquei impossibilitada pela doença que Batista teve, né? Teve que sair urgente. Mas mesmo assim eu estive com ele pessoalmente e ele deixou para mim que o governo do estado já sinalizou a construção da delegacia do posto policial avançado aqui no distrito do Rosário. Projeto este que foi feito em 2007 pelo então Dr. Paulo Fernandes Bezerra, que foi trazido aqui na comunidade através da Associação de Moradores Amprovi, na época. E o mesmo, antes de sair do cargo, deixou todo o projeto pronto, né? Que se hoje aí nós temos uma viatura, foi graças a esse empenho na época. E ficou também amarrado a questão da construção dessa delegacia. O que houve naquela época, Magno? O senhor Marcos da Fazenda Rio Pratudão doou na época uma área próxima ali a Bung. E foi feita uma doação dessa área para o Estado, para que foi feito para a Prefeitura, para seguido ser passado para
Para que a prefeitura doasse para o governo do estado. Do governo do estado para a construção dessa delegacia. Porque na época foi feita, por todos que participaram ali, uma visita em todas as localidades de áreas públicas aqui no Rosário e nenhuma delas foi indicada. O que acontece? Naquela época foi feito esse documento e o ano passado mudou-se o local. Não seria mais lá, seria aqui próximo ao posto de saúde. Naquela mesma quadra a gente tem o PSF sendo construído ali, né? Exatamente. Com isso, o documento que eles têm lá é o que foi doado é outro. Então há um questionamento que eles passaram para mim pessoalmente, para que eu reúna com o seu Ezequiel e veja com o setor jurídico da prefeitura se há essa possibilidade de retornar esse processo para a antiga área, que foi a área que foi indicada na época, né? Pela comunidade e pelos representantes da segurança pública que teve aqui no Rosário. Sim. E aí eu vim com toda a documentação solicitada, vim com os pedidos dos mesmos, né? A preocupação deles e os motivos, o qual eles querem que haja essa mudança, e com a notícia que tem essa sinalização da construção. O que cabe a mim agora é levar toda essa documentação ao prefeito, que eu vou estar indo para Correntina ainda hoje, né? Amanhã estarei reunindo com ele. E eu tenho certeza que pelo empenho que ele também está tendo e apoiando também a questão de segurança, ele vai estar verificando a possibilidade, sim, de fazer qualquer mudança que venha beneficiar e que facilite essa construção o quanto antes. E é isso, Magna. Em relação à segurança, foi isso que ficou amarrado. Tá certo. Então, Alice, só para ver se eu entendi, para a gente fazer um resumo. Havia sido feita a doação, então, da prefeitura ao governo do estado de uma área ali no loteamento Eldorado. Exatamente. Né? Para se instalar a polícia militar lá. Polícia Militar e Civil, né? Como você falou, vai ser num ponto só. Eles agora, hoje, constroem módulos que não atendem só a Polícia Civil, eles atendem todo o trabalho até de fazer documentação. Então, é um trabalho amplo. E por ser uma divisa, eles, na época, eu acompanhei como presidente da associação na época, em 2007, e foi feita essa averiguação das áreas aqui. Então, foi para o Estado, juntamente com o projeto, na época, foi esse projeto que foi apresentado, né? Tá, aí depois foi, só voltando no assunto, foi repassada essa doação, na verdade, foi feita pro lote que fica aqui ao lado, na mesma quadra do PSF. Exatamente, que agora... Mas depois... por que houve essa primeira transferência do Eldorado para cá? Eu não entendo por quê. Na verdade, quando houve essa doação, era para ser doada para a associação. E a associação doar para o Estado. O primeiro momento, amarrado em reunião com a comitiva que veio de Salvador, foi essa. Mas na época foi feito o contrário. Foi feito doado para a prefeitura, a doação para a prefeitura, e em seguida para a Secretaria de Segurança Pública. Sim. Quando eu me tornei vereadora, o primeiro ano, em 2012, já foi, em 2013, teve a votação na Câmara de uma doação de área para a construção da delegacia, o qual foi aprovada por unanimidade. E não houve esse questionamento de minha parte, porque na época, como eu não era vereadora, e como houve a proposta de doação e não havia sido feita, então ficou em aberto. Mas a avaliação que tem lá é daquele terreno. Então é um caso que eu vou estar averiguando pessoalmente, vou estar amanhã em Correntina, vou estar verificando a matrícula desses terrenos, porque a partir daí a gente vai estar sabendo se realmente a doação é válida ou não. Se for, a gente vai fazer o que precisar para que a gente não tenha prejuízo nessa construção, porque a gente sabe que é essencial. A questão do atendimento da Polícia Civil aqui precisa, o quanto antes, porque a Polícia Militar está fazendo um ótimo trabalho aqui, são uma equipe muito boa, muito prestativa. Tem um apoio integral da comunidade, eles têm prestado um ótimo serviço, mas a gente sabe que para melhorar o atendimento, precisa do atendimento da Polícia Civil, porque fica inviável e impossível as pessoas estar aqui pegando 200 quilômetros até a sede para fazer uma denúncia. Então essa é a minha luta e foi que eu assim, levei pessoalmente para quem realmente pode estar solucionando. Porque quando a gente está aqui na ponta, ofício não falta, eu sempre mando ofício. Mas é diferente de você ter oportunidade, igual eu tive, tanto na comissão quanto na secretaria, de levar toda a demanda do município e levar dados reais de produção, de fazenda, de comércios que nós temos aqui na comunidade. E o fator que mais pesa é a questão de ser divisa. Então eu levei, tive oportunidade, fiz,
e estou confiante que o resultado seja positivo. Tá certo, então. O procedimento agora é esse que você falou, Nice, e então aguardar para ver a resposta, então, no caso lá, vindo lá da Comissão de Segurança Pública lá da Assembleia Legislativa e também por parte, claro, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, né? Exatamente. Tá certo, então. Bom, são 10 horas e 54 minutos agora, pelo horário de verão. Nós estamos entrevistando aqui a vereadora Nice do Rosário, citando aqui questões, claro, como sempre, de interesse da comunidade. Nós vamos fazer uma pausa aqui, peço licença aos ouvintes e à vereadora para o nosso intervalo. Voltamos daqui a pouco, lógico, para dar continuidade aqui à nossa entrevista e para abordar vários outros assuntos. Então pode ficar aí ligado com a gente. Então, estamos de volta com o programa Supermanhã, na edição dessa terça-feira, dando continuidade aqui à nossa entrevista com a vereadora Nice do Rosário. No primeiro bloco aqui da entrevista nós falamos a respeito da questão da segurança pública. E agora ainda a respeito dessa viagem que a vereadora fez a Salvador nesses últimos dias, ela esteve também lá solicitando as questões relacionadas aos Correios, né, vereadora? O Rosário é distrito já, né? Nós todos sabemos disso. Porém, o IBGE ainda não reconhece como tal, né? Ainda não consta aí para os dados do IBGE como distrito. O porquê dessa situação, vereadora? Primeiramente, Magno, eu marquei uma reunião com o seu Cláudio Moraes, que ele é o diretor regional dos Correios da Bahia. É de conhecimento de todos que já fiz essa viagem outras vezes, já me reuni com ele outra vez, o ano passado, retrasado também. E o que ele sempre coloca é que existe uma norma nos Correios, que enquanto não for publicado no IBGE, não pode estar autorizando a abertura da agência comunitária no Distrito do Rosário. Mas já está se referindo à questão dos Correios, né, Nice? É que uma coisa puxa a outra, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí, como eu marquei a primeira reunião foi com o seu Cláudio Moraes, e ele me colocou a situação, eu levei a publicação, porque no primeiro momento, o que ele pediu para mim foi que não existia a publicação nem no Diário Oficial do município. Aí, como já conseguimos, já levei essa etapa para ele, entreguei pessoalmente, ele me recebeu, está fazendo todo o empenho possível, deixou bem claro para mim, mesmo assim eu ainda protocolei novamente um documento, que foi dia 9 de novembro agora, que eu estive com ele. Ele protocolou toda a documentação e deixou bem claro para que eu trouxesse para a comunidade que o que cabe a ele, que foi a criação do CEP, né? Ele fez, que estava dentro do que ele podia fazer naquele momento, e que a abertura da agência comunitária só pode mesmo depois que for publicado no IBGE o Distrito do Rosário. Certo. Agora, te interrompendo nisso, o que falta para que essa questão, para que o distrito seja reconhecido também pelo IBGE? E aí o que acontece? Só para resumir. Ele colocou para mim, olha, vereadora, assim que publicar, que eu falei para ele que eu consegui marcar uma reunião com o chefe do IBGE para o dia seguinte, né? Ele falou, se a senhora já conseguir lá, pode trazer aqui que antes da senhora ir embora, eu já libero a agência. Ou seja, está já que amarrado essa questão. No outro dia, eu marquei também uma reunião com o senhor Marcelo, desculpa, esse não é do IBGE, com o diretor regional, que é o senhor Arthur, do IBGE, Arthur Ferreira, que é o chefe da unidade estadual do IBGE na Bahia. Estive com ele pessoalmente em uma reunião, coloquei toda a demanda da comunidade, a necessidade dessa publicação o quanto antes, porque além dos trabalhos de correios, bancos, cartório, que a gente precisa tanto aqui na comunidade, tem a questão também de atendimento da própria prefeitura, que para que a gente tenha aqui uma subprefeitura, precisávamos aí de uma publicação para dar legalidade. E diante de toda a colocação que foi colocada nessa reunião, a qual participou também a técnica responsável, eles me colocaram o seguinte, parabenizou, porque o Rosário, como outras comunidades, está lá fazendo esse mesmo pedido junto ao IBGE estadual para que haja essa publicação. A lei que foi feita, que foi de dezembro de 2012, a técnica até parabenizou. E aqui eu estendo esses parabéns aos vereadores da época, a vereadora Ieda, vereador Milton, Vanúzia, né, e
Cassimiro, na verdade aqueles vereadores que levantou a bandeira na época, principalmente a vereadora Ieda, foi quem questionou muito para que fizesse dentro do limite que estava dentro da lei. Na época até nós, muitos moradores e a gente também fomos para cima, que a gente queria uma área maior. Mas ela colocou bem claro que as marcações, as coordenadas geográficas que se encontram no Rosário hoje, facilita essa publicação. Ela colocou, Magno, que lá tem comunidades que se tornou distrito há mais de 10 anos. E não consegue fazer a publicação no IBGE, porque o IBGE tem normas. Ela, para tornar distrito, tem que ter no mínimo 5 famílias na proximidade de quilômetros, né? No caso, em cada quilômetro quadrado, teria que ter um número X de famílias. Uhum. No caso do Distrito do Rosário, as coordenações geográficas, eles já verificaram, depois dos pedidos nossos, eles já fizeram a verificação, está dentro do limite previsto e amparado pela lei. Ela colocou essa situação. Existe um parágrafo aqui que a gente vai ter que mudar da lei, onde fala, no parágrafo único, né, onde fala que o perímetro do distrito a que se refere esta lei encerra em uma área de 38.017 quilômetros quadrados. Vai ter que fazer uma mudança aqui. Mas diante da solicitação, diante do empenho, diante das necessidades nossas, e também o fato de eu ter ido pessoalmente conversar e levar a realidade nossa, ele colocou, já autorizou para que a técnica mandasse para o Rio de Janeiro, porque ele volta novamente para o Rio de Janeiro, que é lá que é publicado, mas já de antemão, adiantando para a gente que as coordenadas estão certas. E que se fosse diferente, se tivesse uma área maior que não tivesse dentro da lei, ficava impossibilitado essa publicação. E o único erro que ela me apontou aqui, eu vou estar apresentando na Câmara para que a gente faça essa mudança, né, que pode ser até o ano que vem, não precisa ser esse ano. Mas, graças a Deus, é mais uma etapa. E quero citar também que o fato do nosso amigo Marco, através da Amprovi, fez o pedido e a solicitação, também ajudou no empenho. Porque quando houve o pedido do prefeito Ezequiel, da vereadora Nice e da Associação de Moradores, eles adiantaram o processo. Porque até então estava lá arquivado, não estava assim, tendo aquela atenção que devia. Como ela disse, a técnica falou para mim e mostrou para mim, muitos distritos que estão lá na situação irregular. E que porque não cumpriu a lei na legislação, a legislação que manda o IBGE, ela vai ficar lá, não tem nem como mexer. A nossa tem, graças a Deus, foi feita certa. Eu até quero citar mais uma vez isso aí, Magno, porque nós recebemos muita crítica na época. Por que aprovou o Distrito do Rosário uma área pequena? E lá ficou bem claro para a gente que se tivesse feito uma área maior, infelizmente não ia sair do papel. Não teria como o IBGE dar uma legalidade. E essa legalidade faz toda a diferença para todos nós que moramos aqui no Rosário. E eu só quero dizer para todo mundo, para todos os moradores, todas as pessoas que moram no Rosário e os interessados, que já está sendo encaminhado. Eu protocolei esse documento pessoalmente e estive com ele reunido, né, com o responsável da região, no dia 10/11. Nós tivemos essa reunião, foi uma reunião muito produtiva, a qual eu saí de lá tranquila, sabendo que o quanto antes, se depender do empenho deles, nós vamos ter essa publicação aí o quanto antes. Então eu vejo assim que eu fiquei muito feliz porque eles foram muito receptivos, eles já têm conhecimento das nossas necessidades devido aos ofícios da associação, o ofício do próprio prefeito, o da vereadora. Então quando eu cheguei lá eles já estavam até com tudo pronto, me mostrou, fiquei muito feliz. Isso significa de quê? Que toda a documentação que a gente está protocolando, está mandando, não está sendo perdido, Magno. Então eu tenho confiança que a gente vai ter o nosso objetivo alcançado, que é essa publicação. Então foi feito esse documento, quero dizer a todos os ouvintes que fiquem tranquilos, porque eles me deixaram tranquilo em relação a essa publicação, mas não depende só deles. Como eu falei, ela vai estar voltando para o Rio de Janeiro novamente, e não tem como ele dar uma data certa para a gente, não tem, eu até pedi se poderia estar prevendo uma data, ele falou que não já fica, a parte dele, essa já está amarrada, já está feita. E com essa visita minha só adiantou, que ele provavelmente nem iria fazer isso esse ano, agora já vai estar fazendo isso esse ano ainda.
Certo? Tá certo. 11h09, estamos aqui entrevistando a vereadora Nícia do Rosário. E se ainda nessa questão de Correios e IBGE, a gente sabe que foi conseguido um CEP, como você até citou aqui durante as suas palavras, um CEP aqui para o Rosário, né? Que inclusive é 47.654, né? Exatamente. Que foi uma conquista alcançada, lógico, graças ao trabalho de muita gente, inclusive o seu trabalho, o seu desempenho, o seu esforço. E com isso nós podemos, pela lei, ter uma caixa postal comunitária para receber correspondências lá em Correntina, correspondências essas que poderiam ser trazidas aqui para o Rosário. Tendo a caixa postal lá, não há possibilidade de a senhora trazer essas correspondências? Como é que seria o procedimento também para ter essa caixa postal lá? Não seria vantajoso, proveitoso para a comunidade, até porque dessa forma nós iríamos usar esse CEP e dar já uma utilidade a ele, né? Exatamente, Magno. Eu vou estar fazendo esse apelo novamente para que as pessoas aqui possam usar essa correspondência. Já verifiquei a possibilidade, não é todo documento que eu posso ter acesso, mas eu estive reunida com o chefe do cartório. Ele sinalizou que eu posso estar trazendo essas cartas, porque até então não podia, né, que teve uma época que houve algumas pessoas pegando carta lá e destraviou muitas cartas. Mesmo eu com o poder de vereador de uma autoridade representativa, eles têm esse receio ainda. Não posso dizer aqui que eu posso estar trazendo todas as cartas, mas quem usar o CEP, e se for carta simples, eu poderei estar trazendo. Aí o que eu pensei? Eu vou estar trazendo essas cartas, lógico, as que for permitida, e as que forem usadas o número do CEP aqui do Rosário. Estarei fazendo isso como voluntária, desde que as pessoas comecem a usar, mas já adiantando. Algumas eu não vou poder trazer, porque é normas do Correio. Mas a que for possível, a que for permitida, eu estarei trazendo. Conversei com o prefeito, como tem a Bolsa Família ali, a gente pode estar deixando lá, porque é um local público e que tem uma pessoa que está atendendo sempre, né? Então eu já conversei com o prefeito disse que pode. Então o que vai acontecer? Quem usar esse CEP, que é o do Distrito do Rosário, a gente vai estar recolhendo, como eu vou toda semana, eu vou estar trazendo, fica aqui 10 dias, se nesse período de 10 dias as pessoas não procurarem lá na sala da Bolsa Família, aí eu vou estar levando de volta, porque é uma responsabilidade, né, Magno? Mas eu posso sim estar fazendo isso, já verifiquei, porque tudo que é público a gente tem que ter muito cuidado, e eu sou muito cautelosa. Eu sou muito cautelosa no que eu faço, porque eu não poderia só falar, gente, eu vou trazer. Eu precisava ver a legalidade de tudo isso, se não iria me prejudicar e prejudicar até que as pessoas que estão esperando essas cartas. Então há essa possibilidade. Quem usar, pode começar a usar. Toda semana a gente vai estar verificando se existem essas cartas lá nesse CEP e trazendo e deixando ali com a secretária da Bolsa Família para ela estar entregando, mas as pessoas vão ter que procurar lá, porque a gente ainda não tem disponibilidade de uma pessoa entregando nas casas. Exato. Tá certo. Nisso agora mudando, passando para a próxima pauta, né, para não alongarmos muito até, são 11h12 agora. Vamos passar para a pauta da subprefeitura, como já havíamos citado aqui antes do início da nossa entrevista. Bom, o presidente da Câmara, o vereador Jean da Guarda, ele enviou um ofício ao Executivo, né? Isso já há algum tempo, algumas semanas atrás, eu acredito, pedindo aí informações sobre o funcionamento da subprefeitura aqui no Rosário. Ele alega que até o momento não obteve resposta aí por parte da Prefeitura. Claro que, nesse caso, como foi solicitado ao Executivo, cabe ao Executivo dar a resposta ao vereador. Mas a senhora, como vereadora da situação e também representante aqui do nosso distrito, poderia trazer mais informações sobre o funcionamento da subprefeitura. O Rosário é distrito já há um bom tempo e as pessoas muitas vezes se questionam por que não temos aqui uma subprefeitura funcionando, vamos assim dizer, de fato, um local onde seja feito atendimento para a população, para que a população possa fazer as suas reivindicações e as suas solicitações. Magno, é muito interessante você levantar essa questão. Como eu falei antes, o prefeito está tendo uma certa dificuldade até para prestação de conta de alguns trabalhos aqui na comunidade. Porque a demanda daqui é de realmente um distrito, e distrito grande. Não é de um distrito pequeno, é de um distrito grande, de um atendimento para uma média de 5.000 pessoas, tanto na saúde quanto na educação. Como não há essa publicação,
até o TCM já notificou o prefeito pelo gasto que ele está tendo aqui, inclusive na saúde. É uma realidade da prefeitura hoje. Eu estive com o seu Ezequiel cobrando. Quando eu era vereadora da oposição, eu fiz o mesmo que o vereador Jean. Na época, eu tenho até um ofício aqui, ó, que foi protocolado em 2013, pedindo também, porque naquela época existia sim. Naquela situação, o Poder Executivo, o prefeito era outro, né? Era outro. Uhum. A diferença, Magno, não é que eu deixei de cobrar, a diferença é que eu oficializava. E hoje, como eu tenho acesso diretamente ao prefeito e às secretarias, eu vou pessoalmente, alguns eu protocolo, outros não há necessidade. Mas eu procuro sempre buscar uma informação muito correta. O que acontece? O meu questionamento com o seu Ezequiel. Também não existia subprefeitura antes. No entanto, a gente tem aqui uma publicação, uma publicação aqui do mês de 2 de 2013, onde tem o senhor Adalberto Ferreira como um representante, o subprefeito do Rosário. Anterior a isso, nós temos uma publicação do TCM aqui, onde fala que o senhor Nelson Stime tem o cargo comissionado de administrador da Vila Rosário, isso publicado no TCM, que é o do senhor Nelson Stime. E tem também do senhor Adalberto, também publicado no TCM, que é... Mas isso aqui refere-se a que ano, Nice? 2012. 12, né? O do seu Nelson aqui é 2012. E 2013 é o senhor Adalberto. 2012 o prefeito era o Maguila, né? Era Maguila. 2013... 2012 o prefeito era Maguila. 2012 era o Maguila, 2013 Ezequiel não assumiu, foi isso, né? Ele foi para assumir, não assumiu, teve aquele imbróglio judicial. Exatamente. Todo. O Laertão ficou como prefeito por um ano, né? Esse 2013 que foi quando estava o senhor Adalberto. Exatamente. Na situação, certo. Então, assim, resumindo, em 2012 nós tivemos um subprefeito, o senhor Nelson Stime. Em 2013 nós tivemos um subprefeito, o senhor Adalberto, que foi colocado sobre um decreto do prefeito. Qual a legalidade disso? Ele pode fazer isso? Pode. Poderia ser o Ezequiel fazer agora? Poderia. O que o seu Ezequiel colocou para mim? A despesa do Rosário hoje, ela aumentou. Um exemplo, Magno. Hoje nós temos, por exemplo, 20 pessoas trabalhando com a limpeza pública. Tem um trabalhando no cemitério, tem os garis, tem na delegacia, que antes não tinha por conta da prefeitura. A moça que trabalha na delegacia é por conta da prefeitura. E antes era pago pelo Conseg. Nós temos pessoas trabalhando... Se você for analisar, são 20 pessoas que hoje prestam serviço na área de limpeza no Distrito do Rosário. Aumentou essas despesas. Exemplo, nós temos um núcleo de convivência. Antes a gente não tínhamos aqui. Esse núcleo de convivência atende pais, famílias carentes, que é diretamente ligado à assistência social. O que aumentou na saúde? Antes nós não tínhamos aqui na saúde a assistência que a gente tem hoje, isso é fato. Temos mais funcionários, nós temos hoje um motorista da ambulância, que antes nós não tínhamos, porque não tínhamos ambulância. Nós temos hoje uma coordenadora do postinho, que nós não tínhamos também. O que eu penso como vereadora, e na época eu coloquei para o seu Ezequiel? Para mim, é claro que poderia ter aqui um subprefeito, né? Um cargo de confiança do prefeito aqui. Mas aí a gente abriria mão de outros profissionais que hoje está sendo tão essencial para a gente. Olha o que acontece, Magno. Ali na saúde, qualquer problema relacionado à saúde, a coordenadora tem total autonomia para marcar diretamente com o prefeito e com a secretaria responsável, tudo relacionado à saúde. A questão de assistência social, nós temos ali o núcleo de convivência que hoje trabalha, tem 4 funcionários, que é a Juliana, a Vera, a Alessandra e o seu Domingos, que trabalha com os jovens no esporte. Então, nós temos uma equipe que trabalha, então a demanda que vem para a assistência social, elas passam diretamente e tem essa autonomia. Algumas necessidades aqui do Rosário, a gente está sempre cuidando. Tem Batista, a gente envolve. É porque a gente está ganhando extra por isso? Não. É porque a gente tem uma comunidade a zelar. Como a prefeitura fica distante, então a gente tem todo esse cuidado. Tem lâmpada faltando? Nós temos hoje um funcionário para repor lâmpadas aqui no Rosário. Nós nunca tivemos isso.
Por que eu estou colocando tudo isso, Magno? Porque, ao meu ver, é melhor a gente ter todos esses serviços sendo prestados do que ter um único funcionário como um subprefeito que não vai resolver o problema do Rosário. O que iria resolver para a gente hoje seria uma subprefeitura de fato. Um local físico. Um local físico. Ponto. E aí com todas as demandas, com todas as extensões dos serviços. Mas para que isso aconteça, tem que ser publicado também. Então, para você ter uma noção dessa publicação, a dificuldade dessa publicação ao qual você se tudo. refere, desculpa te interromper, é a que nós citamos que até no bloco anterior. Atrás. A publicação, reconhecimento por parte do IBGE. Do IBGE. Exato. Porque como que o prefeito, Magno, suponhamos aqui, isso é claro para qualquer pessoa, até um leigo, não precisa ser vereador para saber disso. O prefeito tem hoje um distrito só no município, registrado. Então lá, toda a extensão dos serviços públicos feito no Distrito de São Manuel... Para reconhecimento do governo federal e estadual. E estadual. Para o município já é oficializado o Rosário como distrito, né? Exatamente, para o município sim. Mas o que interessa para as leis é tudo preto no branco, ou é ou não é. Sim. E para todos os efeitos, os gastos que o prefeito está tendo aqui está excessivo. Exemplo disso foi o SAAI quando se fechou na SM. Houve o questionamento do próprio TCM, que eu até trouxe para você. Então eu estou justificando, por isso, por aquilo, não, eu estou justificando é que o prefeito, para poder ter uma legalidade de fato e de direito de uma subprefeitura aqui, é fazer todo esse processo que nós já estamos fazendo. Enquanto isso, não adianta também a gente ter um cargo de confiança aqui que não vai responder às demandas. Eu não fiz questão, não pedi isso para ele, para ter um subprefeito aqui. Por quê? Não é porque não precisa. É porque se tiver um atendimento, alguém respondendo em cada secretaria aqui, eu tenho certeza que o atendimento que a gente precisa vai ter. E outra, se é para pagar aí um cargo de confiança hoje, seria o valor de R$5.000. R$5.000 hoje para a prefeitura para pagar um subprefeito, pode estar continuando pagando mais limpeza, pagando o que cuida do cemitério, o que cuida das lâmpadas, o que cuida das manutenções, porque as ruas não estão sendo feitas, não está tendo calçamento, mas está tendo manutenção, tanto que choveu agora, você viu que juntou pouca água, porque está tendo manutenção. Então, são gastos que existe fixo. Eu não pediria, e não sei a opinião das pessoas, eu não vejo como vereador, e nem peço isso para o prefeito, de colocar um subprefeito, um vice-prefeito aqui, para não resolver nada. Só para aumentar o gasto. Um gasto esse que não vai resolver o nosso problema. O que resolveria aqui, Magno, seria uma subprefeitura. Uma subprefeitura resolveria. Essa questão que eu havia colocado, né? Essa aí resolve, mas uma pessoa trabalhando aqui só para ter o salário não resolve nada. E aí o meu pedido agora é o quê? Agora veio a lei orçamentária, a gente vai estar pedindo, solicitando, inclusive os outros vereadores também concordam. Existe a questão da dificuldade de distância, é de entendimento do prefeito, e ele já colocou para mim que tem possibilidade sim de fazer a subprefeitura aqui, mas ele precisa ter esse amparo legal, porque o TCM notifica mesmo, não tem meio termo, notifica e pronto. Então ele tem que fazer tudo regularizado. Existe a demanda, existe o pedido, existe a possibilidade, tem no projeto para que seja feito aqui, provavelmente para o ano que vem, né, já está sendo colocado no orçamento, para que tenha sim uma subprefeitura aqui, mas a questão de ter um subprefeito, eu não acho relevante sem uma subprefeitura, não vai resolver o nosso problema. Eu não sei se é a opinião de todos, mas eu como vereadora não defendo isso, Magno, nunca defendi e não defendo, tanto que quando Laeste era prefeito, que foi publicado no Diário Oficial que aqui existia um subprefeito, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um ofício querendo saber quem era esse subprefeito. Quem era que tinha um carro alugado aqui como ambulância? Quem é a ambulância que tinha aqui? Porque eu moro aqui e não tinha conhecimento que existia. Então, para que adianta ter um subprefeito se nós não temos uma subprefeitura? E outra coisa, é claro para o nobre colega fazer essa solicitação, mas eu, na época que eu fiz a solicitação, a primeira coisa que eu fiz foi olhar nas publicações do Diário Oficial, porque o Diário Oficial está acessível a todos, principalmente aos vereadores, é a obrigação do vereador saber disso. Tanto que eu soube que aqui tinha um subprefeito na época de Maguila e na época de Laertão, por causa da publicação do TCM e do Diário Oficial. Foi diante disso aí que eu perguntei, por que tem um subprefeito no Rosário e não tem subprefeitura? Se é a subprefeitura que nós precisamos. Se é a subprefeitura que estaria lá com a disponibilidade de funcionar, de fazer nota fiscal, de fazer atendimento prévio aqui. Então, para nós não adianta. Foi diante disso. Então, eu não sei o motivo do Poder Executivo não ter respondido, mas eu acredito
que seja pelo mesmo motivo que eu também entendi. Se não há uma publicação no Diário Oficial e nem no TCM, que há um gasto aqui com subprefeitura e que há um gasto com o vice-prefeito, então não tem o que responder. É óbvio, né? Esse é o meu entendimento. Ok, 11 horas e 24 minutos, tá? Então vamos prosseguindo com a nossa entrevista aqui com a vereadora Anice do Rosário. Anice, acho que a questão da subprefeitura já está esclarecida aqui, você já citou, deu aí a sua resposta no que se refere ao ofício, né, que eu citei aqui, entregue pelo vereador Jean. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho para finalizar, trazendo o nosso último bloco aqui, vamos abordar outras questões também de interesse. Muito bem, são 11 horas e 32 minutos agora pelo horário brasileiro de verão. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro. Estamos de volta com o nosso programa Supermanhã. Aqui na edição de hoje, dando continuidade à nossa entrevista com a vereadora Anice do Rosário. Já estamos entrando aqui na terceira parte dessa entrevista, terceira e última parte. Vereadora Anice, nós já abordamos aqui vários assuntos, questão da subprefeitura, dos Correios, da segurança pública também. Temos mais alguns questionamentos, vamos ser bem breves aqui. A primeira questão que eu tenho para colocar aqui é a do PSF, né, o Posto de Saúde da Família aqui do Rosário. Nós temos uma obra em andamento, aliás, ela estava em andamento, a obra está parada, pois já está quase finalizada a obra de um novo PSF aqui para o Rosário, que se encontra ali em uma área pública, claro, né? O prazo de entrega dessa obra, inclusive, já está vencido, né, pelo que a gente tem conhecimento. A senhora sabe dizer o porquê que o PSF novo ainda não foi entregue à comunidade? Magno, a informação que eu tenho, eu tive com o prefeito e estive pessoalmente com o secretário também, é que ainda não venceu a placa aqui, mas eles têm um prazo até janeiro para entregar. O prazo, então. Não, na verdade o prazo existe até janeiro para entregar. São 3 PSF que está sendo construído no município. E o daqui também. Então eles têm prazo até janeiro para entregar a obra pronta. O que acontece? Como o repasse diminuiu, eles não teve como investir por conta própria, né? E o repasse que vem do governo, o último valor do repasse não foi feito ainda. Então a pendência, na verdade, não é da prefeitura, é da própria União. Porque existem os repasses, né, conforme vai finalizando uma etapa, vai vindo o repasse para finalizar outras, funciona dessa forma. E o último repasse não foi feito. Eles poderiam até estar fazendo com recurso próprio, mas aí, devido à queda dos repasses por parte do governo estadual e federal, diminuiu em todos os setores. Então ficou inviável deles mexerem na secretaria para fazer esse trabalho. Então a informação que eu tenho, que é concreta, é que o último repasse não foi feito e a entrega do PSF ainda está dentro do prazo previsto, que é até janeiro. Até porque a obra já está praticamente finalizada. Acho que falta a questão de acabamento só ali, né? E também tem a questão para entregar, tem que comprar equipamentos também, né, Magno? Exato. Inclusive, nessa visita que eu estive agora em Salvador, foi liberado umas emendas impositivas para os deputados, né? Só que para o deputado estadual Fábio Souto, ele não tinha emendas para obras, porque na verdade eu pedi um calçamento para o Rosário, mas não tinha a emenda para a obra. Sim. Ele não iria atender a nossa necessidade. A única emenda parlamentar que ele tinha disponibilidade seria de ambulância ou de ônibus escolar. Sim. Como ônibus escolar, nós temos 2 aqui na comunidade novo, né, já prestando serviços, eu pedi a emenda parlamentar para o deputado Fábio Souto, eu pedi uma ambulância nova. Sim. Porque nós estamos aqui com uma que veio de Correntina usada. Sim. Então foi feito esse pedido por mim, de uma emenda parlamentar para o deputado Fábio Souto, para que ele mande para nós uma ambulância nova. Eu acredito que como já foi aprovada essa emenda, esse apoio, né, para os deputados estadual, então ele já foi feito, inclusive foi os últimos dias, fiquei muito atenta, porque a responsabilidade de nós vereadores é em todas as áreas, e eu tenho ficado assim, muito atenta a tudo isso. Cheguei a tempo, né, das publicações. Aliás, foi o último dia que eu estive lá, era o último prazo, e aí ficou aquela disponibilidade. Então eu optei por pedir uma ambulância nova para o Distrito do Rosário. Sim. Que boa notícia, que boa informação, tomara que venha de fato, né? Pelo menos já foi feito, inclusive no dia que eu estava lá, eu acompanhei todo o processo, foi o último dia de publicação e graças a Deus publicou esse pedido de emenda parlamentar do deputado Fábio Souto. E
eu espero que o resultado, que aí quando a gente, até janeiro, que é o prazo que a prefeitura tem para entregar realmente esse PSF, provavelmente não sei se vai estar já com a ambulância nova, mas já está a emenda amarrada. Com certeza nós vamos ter uma ambulância nova no Distrito do Rosário, graças a uma emenda parlamentar do governo estadual, o deputado Fábio Souto, o qual teve uma votação muito boa aqui. É uma forma também dele estar agradecendo pessoalmente, assim, com um trabalho prestado. Ok. Vereadora Anice, passando já para o próximo assunto, a questão do SAAI, né, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto Correntina. Nós já estamos há um bom tempo, acredito que já há uns 2 meses, eu não tenho a data precisa, mas acho que mais ou menos isso. Estamos sem um local de atendimento do SAAI aqui no Rosário, ou seja, a pessoa que quer fazer a solicitação de uma nova ligação ou algo relacionado a, enfim, qualquer tipo de serviço relacionado ao SAAI, não tem um local de atendimento aqui no Rosário. Havia até pouco tempo a parceria do SAAI com a empresa SM, parceria essa que foi finalizada e não foi renovada. Então hoje as pessoas podem só pagar as suas contas ainda ali na SM, mas não pelo SAAI, e sim por um convênio que o SAAI tem com o Banco do Brasil, através do Banco do Brasil, que funciona ali na SM. Agora os serviços relacionados ao SAAI, como solicitação de novas instalações, reparos e outros, esses a população do Rosário não tem a quem recorrer, pois o ponto de atendimento do SAAI não se faz mais presente aqui no Rosário. Acredito que a senhora tenha acompanhado, claro, essa situação. E o que a senhora tem para passar para a gente no que se refere a isso, vereadora? Magno, assim que aconteceu, eu procurei pessoalmente o secretário, o diretor do SAAI. Ele me mostrou uma notificação do TCM pela 3ª vez consecutiva. A prefeitura foi notificada, o SAAI foi notificado pelo valor que estava sendo pago aqui. Porque em Correntina, o valor sendo pago por cada conta de recebimento e de demanda seria de R$1 e... Eu estou sem o papel na mão, mas não chega a R$1,50. E aqui, devido à distância, o gasto que a SM tem era R$1,80 por conta, né? O que aconteceu? O TCM não entende que o Rosário fica 200 quilômetros da sede. Ele entende que o valor prestado lá tem que ser o mesmo daqui. E aí houve uma contrapartida, entreguei pessoalmente na SM essa notificação, mostrei para eles a possibilidade que o prefeito estava tendo de fazer por fora. Não tem como, a prefeitura não tem como trabalhar de forma que não seja publicado, tudo tem que ser publicado. E como o TCM notificou pela 3ª vez, eles não podiam mais correr o risco, porque aí seria o caso de improbidade administrativa. A proposta do SAAI para a SM foi que eles abaixassem o valor, o que não ficaria viável para a SM, porque a SM já tem um gasto, a loja SM já tem um gasto extra. Eles faziam o mesmo para poder ajudar a comunidade, porque eles tinham que ter disponibilidade de um funcionário, disponibilidade de material de trabalho e mais de um carro para fazer esse serviço em posse, repassar para a posse para automaticamente chegar ao SAAI. Então, o custo que a SM tinham na época, prestando esse serviço, não tinha lucro nenhum, na verdade só virava em despesa, mas eles faziam para apoiar a comunidade. Prestação de serviço. Prestação de serviço em apoio à comunidade. E, graças a Deus, foi muito bom o tempo que durou. Mas aí eu não consegui, Magno, com que eles renovassem o contrato, e eles me deu uma justificativa que não tinha nem como eu contestar. Realmente não teve como contestar. Diante disso, eles fizeram um contrato com o Banco do Brasil. Só que aí o Banco do Brasil agora fechou recentemente até o caixa. O que aconteceu? Por último, agora, algumas pessoas estavam já fazendo ali na agência, e aí, como fechou o caixa, inclusive foi a professora que me ligou, eu estava em Goiânia com o Batista fazendo cirurgia, ela me ligou, disse, fechou, foi tudo agora. Na mesma hora eu entrei em contato com o superintendente? Não, foi com o gerente de Correntina, e o mesmo colocou para mim a impossibilidade de deixar aberto por causa do funcionário. Só que aí, como eu estive em Salvador, Magno, entrando numa conversa na outra, mas tudo tem a ver, eu fui para Salvador e estive pessoalmente com a superintendência do Banco do Brasil em Salvador. Levei a demanda e coloquei que o fato do Banco do Brasil ter feito um convênio com o SAAI era mais um motivo para esse banco estar funcionando. E, infelizmente, tinham fechado. E ele colocou para mim que vai estar resolvendo o quanto antes.
tive a notícia aqui pela rádio que a SM voltou a funcionar os trabalhos do banco. Estou feliz. E estou aguardando ainda para que o superintendente, o senhor Marcelo Paiano, possa vir melhorar, pedir para que melhore o atendimento do Banco do Brasil aqui. E a questão do SAAI em si, o que o diretor colocou? Senhor Amauri. Seu Amauri, eles abriram o concurso público agora, com a possibilidade de quem passar nesse concurso ficar uma pessoa aqui no Rosário. Eles não podem fazer contrato. Então, a única solução naquele momento, nesse momento que eles acharam, foi mandar uma equipe que está vindo uma vez por mês, vai estar vindo uma vez por mês aqui. Essa equipe vai estar fazendo essas solicitações que precisa, a não ser vai estar falando com o Pedro entrando em contato diretamente com o SAAI. Porque é o funcionário direto que tem aqui do SAAI é o Pedro. Então, levando até ele a demanda, ele automaticamente vai estar avisando lá. O que acaba sobrecarregando até o Pedro, exatamente, porque ele faz é o único funcionário que o SAAI tem aqui no Rosário. Exatamente, né? E eles não tinham, quando foi feito o concurso no SAAI, eles não previam que o Rosário, a demanda do Rosário ia ser tão grande. Aliás, nem previa, porque você sabe que a obra que existe aqui no Rosário foi conseguida pela Associação de Moradores. Então, eles não tinham essa previsão que precisava de funcionário do SAAI aqui. E isso dificulta tudo. Antes tinha um jeitinho para tudo, mas agora não tem mais. É funcionário, tem que constar, tem que estar no TCM, tem que estar registrado. Automaticamente o prefeito é punido. Então, eu como vereadora conheço as necessidades, busquei resolver, mas assim, o que eles me entregam lá é papel, é documento que eles têm que seguir, uma regra que eles têm que seguir e está cada dia mais exigente. O que ele me colocou é que dessas pessoas que estão fazendo o concurso, tem pessoas para vir para o Rosário. E aí vai estar ajudando o Pedro e também fazendo esses serviços extras. E o convênio, como foi feito com o Banco do Brasil, tem que esperar vencer esse prazo para depois retornar na SM ou em outra empresa, se for o caso. No caso da SM, no primeiro momento houve uma proposta que diminuísse o valor. Mas aí eles iam ter o mesmo gasto, ou talvez até mais, o transtorno, porque está cada dia aumentando mais a demanda do Distrito do Rosário, e não ia ter retorno nenhum. Naquele primeiro momento, eles não concordaram, que é um direito deles, né? Por mais que queira ajudar, mas também não tem que fazer sacrifício para uma comunidade sozinhos, né? E aí, o que acontece? Eles não fizeram o contrato com a SM, fizeram com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, eu estou agora, como eu falei para você, essa visita com a superintendência em Salvador foi proveitosa, foi muito boa. Já estão sabendo da realidade, porque eu costumo levar mesmo o problema, se eu não resolvo, se não quiser, mas não é porque não sabe do problema, que eu levo ele como ele realmente está acontecendo, tenho essa responsabilidade, e é o que eu posso fazer, Magno. E o que tem do SAAI agora, todo um mês ele está vindo aqui, e as pessoas que precisam dos serviços do SAAI, procurá-los. E procurar resolver até que saia esse concurso. E saindo esse concurso aí, vai ter funcionário para ajudar o atual funcionário, é que eles precisam, Pedro, além de um funcionário a mais, precisam do local de atendimento. O local. Eles têm hoje, eles estão atendendo lá na sede mesmo do SAAI, que lá tem um escritório, né? Então eles montaram um escritório ali provisório. Mas segundo a informação que eu tenho do próprio diretor, é que eles vão ampliar ali e vai ficar um atendimento mesmo do SAAI fixo. Isso ele me passou também na entrevista que ele concedeu aqui, o diretor do SAAI, isso já há alguns meses atrás, como citei, que seria feito, porém até o momento a gente não viu nenhuma movimentação no que se refere a isso. Não está podendo, Magno. Infelizmente, a realidade do município ela é muito crítica. Olha o que acontece. As pessoas, até eu vi no WhatsApp aí da rádio, a respeito do questionamento, os valores não diminuiu. Na verdade, o valor do município, a arrecadação do município, a previsão orçamentária é a mesma, mas a arrecadação é outra. Eu estou aqui com um relatório que, se você analisar, eu vou até te deixar uma cópia se você tiver interesse, a realidade de orçamento não está condizendo com a realidade do município. A previsão orçamentária não chegou a 60% do que estava previsto. E com isso, o município está tendo uma dificuldade muito grande. Outra coisa que está pegando muito, não só para o Distrito do Rosário, mas como o município como todo, é o fato de muitos serviços que tinham que já estar funcionando no município e não funcionava, e que agora, para o município não perder, ele tem prazo para cumprir etapas, que é o caso do Mais Educação, é o caso do núcleo de convivência, é o caso
do EJA, que tinha que ter em todas as comunidades com mais de 60 famílias, e não estava tendo. Então, quando o seu Ezequiel assumiu, ele está tendo aí 2 anos para fazer tudo o que deixaram de fazer em 4 anos. E existem as etapas a ser cumpridas, os planos que não foi elaborado, então isso aí gera um gasto muito grande para o município. Só para você ter uma ideia, o plano municipal de saneamento básico, o qual você participou aquele dia, era para estar pronto em 2010. Se esse plano agora não for votado, eu espero que a Câmara, a gente vai fazer o maior empenho para que vote logo, porque já está sendo entregue agora para a gente, para que seja aprovado, porque isso aí também emperra pedidos de novas obras. Aqui, por exemplo, nós precisamos de obras na área de saneamento básico, que se o plano não for aprovado, ele não vai sair. Existe o projeto, mas uma coisa depende de outra. Então, assim, pegando no geral, o município está passando essa dificuldade, é justamente isso. A realidade da previsão orçamentária não é a mesma da arrecadação. Caiu muito e até os serviços públicos básicos está sendo difícil de manter. Certo. Nice, voltando um pouquinho na questão do SAAI, você falou agora que vai ser realizado um concurso público, então, para o SAAI. Sim. Né? A população do Rosário, acredito que quase que em sua totalidade não tem conhecimento desse concurso público. E ele, claro, é aberto para a população como um todo, né? Nós mesmos aqui da rádio não fomos comunicados que seria aberto esse concurso, então acho que seria interessante comunicar à população que vai ter esse concurso público. Acho que ainda está dentro do prazo, não sei qual que é o prazo. Está dentro do prazo e está publicado no site do SAAI. E também da prefeitura, que inclusive eu até pedi já para a Francis ver as datas certinhas, passar para aqui para a rádio estar comunicando. Já que foi é uma possibilidade para a comunidade também, né? Para pessoas daqui que têm interesse em prestar o concurso, consegue passar, a gente já tem um funcionário trabalhando e morando aqui no Rosário, que facilitaria muito, porque a gente sabe da dificuldade que é ter um funcionário para vir de Correntina para cá, né? Mas na entrevista que foi feita, ele não comentou que tinha um concurso, pois abriu o concurso agora. E justamente para atender as demandas, principalmente do Rosário. Porque a demanda aqui está aumentando a cada dia e os trabalhos não estão condizendo com a realidade nossa. E aí, eu já pedi para o meu assessor para estar enviando para vocês as datas, tudo certinho, e peço para que você divulgue. E espero que as pessoas que participarem lá consigam passar alguém daqui, para que a gente tenha esse trabalho com pessoas aqui que já conhecem a nossa realidade, até nos ajuda mais. Exatamente, vou ficar na guarda, então é interessante isso, porque é uma possibilidade e também uma oportunidade, vamos assim dizer, para a comunidade, para a população do Rosário, né? Então a questão do SAAI, resumidamente, Magno, está nesse pé. Eu estou buscando apoio e também cobrando para que o banco reabra, e a resposta é que vai acontecer isso, até porque a questão de ter sido feito o convênio com o SAAI, isso dá uma responsabilidade a mais para a entidade, para que ela realmente preste esses serviços aqui, porque além da demanda de toda a comunidade em relação a outros serviços, tem esse que foi feito um convênio. Então, a partir do momento que foi feito esse convênio, ela tem que dar uma resposta, assim como a SM dava. E é em cima disso que eu estou sustentando a minha cobrança, tanto com a gerência de Correntina, quanto com a gerência regional. Já foi feita toda a documentação, todos os ofícios, e agora é aguardar. Eu acredito que reabra, é essa resposta que eu tenho. E quanto aos serviços, eles vão estar vindo, e as pessoas fiquem atentas, porque eu acho que até a rádio está anunciando os dias que eles estão aqui, né? Eles estiveram uma vez, em uma oportunidade, ao longo desse tempo, nos passaram o comunicado, estiveram só uma vez, esperamos que venham de fato novamente, e a gente está aqui sempre à disposição. Vereadora Nice, já mudando de assunto aqui, para a gente... Já chegando aqui ao final da nossa pauta, nosso tempo também já está se esgotando, a questão da educação, né, dos professores. A gente tem ouvido muitas reclamações por parte de professores devido ao atraso dos salários, né? Como é que está essa situação aí, vereadora? Magno, eu faço parte da Comissão de Educação e Assistência Social de Correntina. Eu tenho acompanhado de perto as solicitações, o sofrimento de toda a classe em relação aos pagamentos. A essa crise de greve, realmente tem sido um transtorno, não só para o governo, mas também para os usuários, né? Pais e alunos. Diante das preocupações e das reuniões que tivemos em Correntina, eu procurei informação diretamente da assessoria jurídica e contábil da prefeitura.
Porque quando se fala em valores, realmente a gente não tem aquele estudo técnico de falar em valores específicos e bem resumido. Não tem como. Se eu te falar que eu vou fazer isso, não consigo. Mas o que eu entendi e o que eu busquei nesses últimos meses, inclusive na época da greve, foi informações concretas a respeito. E o que eu tive, diante do relatório que eu tenho aqui em mão, o relatório até mês de agosto, né, que foi relatório contábil da Câmara, a explicação foi o quê? Que o valor previsto de arrecadação anual foi de 28.369.000 e algum valor de 538. E a receita, Magno, realizada até agosto, foi de 14.258.818,63. E que até mês de agosto faltava arrecadar um valor igual de 14.110.719. Ou seja, com esse relatório em mãos, o que eu peguei de informação foi essa. E não foi só da prefeitura que eu peguei esse relatório. Eu peguei também no Banco do Brasil, estive pessoalmente, peguei todos os relatórios relacionados aos pagamentos para me entender o que realmente estava acontecendo. Porque, em poucas palavras, o prefeito colocava para mim, que não só para mim, mas para quem eu procurava, que foi uma preocupação de todos os vereadores, tanto de situação quanto de oposição, o que estava acontecendo. E ele colocou para a gente o seguinte: até então, o Fundef sempre teve em déficit com a prefeitura. Nunca o valor repassado deu para cobrir os 100%, os 60% e os 40%. Geralmente eles tiravam de outras secretarias para repor o que faltava, que inclusive eu já até te mostrei uma vez aqui. Só que agora, com a queda de arrecadação, ficou impossibilitado essa mudança. Tipo assim, tirar da saúde, vai tirar de qual secretaria? Se tirar da saúde, vai ter que dispensar funcionários da saúde, não pode, tem metas a cumprir. Se tirar de saneamento básico, também não pode. Então, as outras secretarias ficam impossibilitadas de fazer esse remanejamento. Porque até então, a arrecadação dava essa possibilidade do prefeito fazer isso e depois não deu mais. Então, Magno, eu vou estar lendo aqui só o que eu peguei do relatório. Para quem estiver ouvindo, tirar até as suas próprias conclusões, porque não tem como eu te falar quem está certo ou quem está errado. Eu trabalho com a realidade de documentos que são me apresentados e de documentos que eu busquei, tanto, como eu falei antes, tanto com o setor jurídico e contábil da prefeitura, também do Banco do Brasil, as prestações de conta. E também no TCM, que as pessoas também têm acesso, né? Então, a arrecadação verificada até 31 de agosto foi no valor de 14.258.818. E esse valor, dividido por 8 meses, temos aí um valor médio mensal de 1.782.352. Se fizermos uma projeção anual, considerando a média de mês, que é de 1.782.000, que é o que está acontecendo, 352.032, conforme o cálculo acima, encontraremos um montante aproximadamente de 21.388.227,94. Pois bem, o município de Correntina, através desse cálculo, deixa de arrecadar nada menos de 6 milhões, isso só no Fundef, de 6.981.310,06. Então, significa que a execução do orçamento para 2015 ficou prejudicada em razão da crise econômica que o país está vivendo. A economia do país em crise contribuiu para a queda da receita básica do Fundeb, que é o FPM, o ICM, o ICMS, a desoneração de importação e exportação. E o IPVA. Ou seja, caindo a arrecadação dessa transferência, Magno, automaticamente caiu a receita do Fundeb. Esse foi o entendimento que eu tive, que eu busquei e que eu tenho toda essa documentação na mão. O gasto com recurso e a receita do Fundeb ficou o valor arrecadado até 31 de agosto, que é igual, mais ou menos, eu não vou falar todo, mas assim, de aproximadamente 14 a 15 milhões. O valor da despesa liquidada até 31 de agosto foi de 13 milhões e alguma coisa, 700 e alguma coisa. Desta equação, teve uma diferença de 469 mil, que é o que eu tinha até o dia que eu fiz a reunião lá. Eu tinha em mãos conforme o saldo restante que constava no extrato bancário daquela data, que foi dia 31
8 de 2015, que era o que tinha em conta. E que não dava, já estava praticamente vencendo o dia 10, que era a data dos pagamentos dos professores, e não tinha dinheiro na conta, que o repasse do Fundef não tinha vindo. O confronto mensal da média e entre a arrecadação e a despesa dos profissionais do Fundef não bate. Porque, como eu falei para você, a arrecadação prevista seria de 28 milhões e a realidade não chegou nem à metade, chegou a 14 milhões e alguma coisa. O que eu entendi de tudo isso, Magno? Que o prefeito está tendo a dificuldade para fazer esse remanejamento com o que ele arrecadava, que era o que ele poderia estar fazendo. E a arrecadação do Fundef caiu sim. Porque quando os vereadores, os demais vereadores e as demais pessoas que estão fora, eles olham, como eu olhei também, a arrecadação no geral. Só que o Fundef não pode usar os 100% só para pagar o professor, ele tem todo um gasto com a educação. Então eu busquei na fonte entender um pouco do que estava acontecendo. E a realidade é clara e óbvia, e está aí para quem quiser acompanhar no TCM, no site do Banco do Brasil, porque as pessoas têm acesso livre a isso. Ao relatório da Prefeitura é que a realidade é uma só. A previsão está prejudicando muito a realidade. E o município caiu, principalmente na educação, o repasse diminuiu muito. Com isso, o prefeito teria duas opções. Ou ele pagaria dividido, né? Parcelado esse pagamento do professor, que foi o que eu entendi diante da explicação da secretária, ou eles pagariam por lote, porque conforme vai entrando a arrecadação, porque ela não normaliza, ela normaliza até dia 10, dia 15, no máximo até dia 20, ainda está normalizando, ainda está se arrecadando para fechar o mês. E o que eu entendi, Magno, foi que o prefeito tinha duas opções. Ou ele dividia os pagamentos, igual está acontecendo com outras cidades, e ficava com dinheiro em caixa, está trabalhando, ou então faria esse pagamento por lote, como ele optou fazer. Foi uma opção dele diante da crise que está acontecendo. Ele não pode segurar o dinheiro do professor, o repasse do Fundef, na conta e deixar de pagar, e também não pode pagar uns e outros não. Então a solução naquele momento foi essa. Foi isso que eles apresentaram para mim. A solução que eu tenho, vereadora, é essa. Nós temos tanto X de dinheiro para pagar, não temos condições de tirar de outras secretarias para repor igual a gente fazia antes, porque antes a gente tinha arrecadação para isso, hoje nós não temos. A realidade orçamentária é e a realidade do que está arrecadando realmente é outra. Ou seja, o déficit está mais do que da metade. Praticamente, se você olhar aqui, o relatório que eu tenho em mãos, é praticamente a metade, Magno. Então, eu vejo assim, o que houve naquele momento de crise, o que está havendo ainda, e que agora, ontem eu conversei com a secretária, porque é um assunto que eu preocupo muito. Eu liguei para a secretária ontem e pedi para ela como que ficou a situação dos prefeitos, do pagamento dos funcionários. Ela colocou para mim que ainda ontem foi feita uma reunião essa semana, não falou ontem, eu liguei para ela ontem. Ela falou para mim que nessa semana já foi feita uma reunião do prefeito com o sindicato e com a promotora, porque chegou num ponto que já estava assim, o sindicato defende a lei diante do que eles têm direito. O prefeito defende a lei diante do que eles têm em mãos, que é a realidade orçamentária dele. Não tem como um ultrapassar o outro, e faltou um certo diálogo naquele momento. Como o sindicato já veio, foi com a greve, depois com aqueles protestos, tudo, acabou a demanda, a fala, a explicação foi se adiando. E agora, graças a Deus, Magno, já houve essa reunião, já foi entendido por ambas as partes, chegado assim, a uma conclusão, o que realmente pode ser feito diante da realidade que o município se encontra hoje. A realidade de crise no município, ela existe, Magno, ela não é fictícia. Infelizmente, eu fico triste porque é um ano no qual eu sou vereadora, e os pedidos que nós tínhamos feito aqui para o Rosário, que tínhamos aí projeto para esse ano ainda, foi tudo adiado, porque se não tem dinheiro não tem como investir, e até o básico está comprometido. Até o básico, infelizmente, está comprometido. Então, é a realidade nossa. E não é só de Correntina, é de todas as cidades baianas, porque a dívida do estado da Bahia é maior
do que a do Goiás, infelizmente. Eu tive lá agora e a gente fica até triste, porque todas as portas que você bate, fala, não, nós temos projeto, mas não temos dinheiro para trabalhar. O governo está sinalizando projeto, mas não tem dinheiro para investir. Essa é a realidade do nosso país, essa é a realidade de Correntina, e a realidade da educação do município de Correntina é crítica, não só na questão do repasse. Nós aqui no Rosário temos um déficit de funcionário na educação. Quando foi feito o concurso, os prefeitos anteriores não se preocuparam de fazer concurso falando, olha, o concurso é para o município, foi colocado o que é para a cidade. Segundo a secretária, tem mais de 40 funcionários da educação sobrando no município, mas nenhum deles aceita vir para o Rosário. Quando é notificado de vir para o Rosário prestar serviços aqui, a primeira coisa que faz é entrar na justiça e dizer para o juiz que está sendo perseguido. E com isso nós estamos com falta de professores em todas as áreas aqui, de professores, nós estamos com falta de merendeiros, nós estamos com falta até de pessoas para fazer limpeza. O que acontece com isso? O município fica prejudicado, a educação fica prejudicada e a própria classe fica prejudicada. Por quê? Se o prefeito não pode fazer contrato, como que o contratado não pode, recebe atrasado? E os efetivos escolhem para onde vão trabalhar. E com isso, como que o prefeito consegue trabalhar? E a nossa comunidade, Magno, está com uma demanda muito grande de funcionários públicos. Está precisando, nós estamos precisando aqui de pessoas mais efetivas. Como o prefeito não pode fazer contrato, está faltando professor, né? Está faltando funcionários, e lá em Correntina está sobrando funcionários. Então eu não conformo. Como que está tendo um gasto tão grande na educação? E em alguns distritos, igual aqui, o Distrito do Rosário e algumas comunidades, está faltando professor, está faltando merendeiro, está faltando porteiro. Então, assim, são coisas que, se você for entrar no mérito mesmo, gera uma discussão muito grande. E o que falta mesmo é um entendimento de ambas as partes nesse sentido. Porque se o gasto com a educação já está tão grande, então tem que remanejar sim quem precisar. Uhum. É o único jeito de trabalhar a deficiência, tanto de pagamento quanto de pessoal. E no todo, né? Na verdade, o gasto da educação, a folha de pagamento é altíssima, mas não atende à demanda do município. Essa é a realidade. E a questão de pagamento, o que eu entendi foi isso. Entendi não. A informação que eu tenho é que a previsão orçamentária é e a realidade de arrecadação é outra. Não bate e o déficit está mais do que da metade do que já foi arrecadado até agora. E com isso o prefeito tem que ter muita cautela, porque ele pode ser prejudicado, ele pode ser processado por improbidade administrativa, e ele tem toda essa cautela e todo também um apoio jurídico para estar trabalhando. Para quê? Ele não está segurando dinheiro da educação, mas também não tem como pagar todo mundo como foi previsto antes. Essa é a informação que eu tenho. E eu gostaria de poder informar melhor as pessoas, mas é um caso assim, muito delicado, você teria que estar explicando passo a passo. Nas reuniões da comissão, algumas eu não participei, as últimas, e 2 que eu fui, eles não foram também. Mas toda a apresentação de relatórios de prestação de conta eu estou participando, porque eu não me conformo da gente estar só responsabilizando o governo por uma situação que não é culpa do prefeito de estar acontecendo. A culpa é de toda uma programação que não houve no passado, é de uma falta de arrecadação que houve agora, então está tendo uma dificuldade muito grande. E o que estava faltando agora, que eu fiquei muito feliz de saber ontem, era sentar ambas as partes e trabalhar com essa realidade aqui, ó, Magno, que é realidade de relatório, do que tem realmente para ser gasto com a educação, e não só com a educação em todas as áreas, mas como a gente está falando de educação, então eles têm que trabalhar com a realidade da pasta. E a realidade da pasta não estava sendo trabalhada. Infelizmente, com todas essas greves que teve, realmente não foi. Eu falo isso tranquilamente porque eu estou participando lá de várias reuniões, participei, acompanho, mesmo que eu não estou participando, eu peço o França para participar, ele me passa todas as informações. Está faltando esse diálogo. E como aconteceu agora, eu acredito que vai mudar a realidade da educação no município de Correntina. E estou confiante que isso aconteça, mas não depende da gente, né, Magno? Tá certo. Nice, são já 12:05, já passamos do nosso horário aqui. Nós temos aqui em pauta um último assunto. Vou pedir para você ser bem breve no questionamento aqui. Já mudando também, lógico, de assunto, a questão das manifestações em prol do meio ambiente que têm sido realizadas lá na cidade, lá na sede do município, lá em Correntina, né? Claro que você tem acompanhado essas manifestações, e o que você tem a dizer
para a gente, para os nossos ouvintes e para a comunidade do Rosário a respeito dessas manifestações organizadas pela população lá de Correntina em defesa aí dos rios e, enfim, do meio ambiente aqui dentro do município de Correntina. Magno, os rios de Correntina estão baixando o nível, isso é fato. Eu estive acompanhando algumas comissões lá, participando. Fui pessoalmente na área onde o SAI recolhe água, né? Onde tem aquela parte do rio ali, está bem baixo o nível. Isso é uma realidade. Só que nós sabemos que existe um baixo nível de água, não é só no município de Correntina. É em toda a Bahia, em todo o país. A minha preocupação naquele momento, ou quando começou o trabalho, fui muito cautelosa, porque eu como vereadora, eu represento o município de Correntina, mas fui eleita e moro no distrito do Rosário, que é a área do agronegócio no município de Correntina. Então, para mim como vereadora, foi uma situação muito delicada, porque eu estou sendo cobrada pela população correntinense de uma atitude para agir e estou ao mesmo tempo sendo cobrada por parte da minha comunidade, porque nós estamos aqui, o Rosário, ela existe por causa do agronegócio. Essa é a realidade, né, Magno? E o que me preocupou naquele momento é que começou a generalizar aquela situação. Em defesa das águas de Correntina, o produtor é culpado. Eu posso dizer que não é? Não tem como afirmar. Porque a gente sabe que existe muitas outorgas que foi concedida que não está dentro dos padrões para a gente. Pode ser que pelo estudo técnico está dentro da normalidade. Mas não tem como eu, pessoa física, sem esse conhecimento mais amplo, afirmar que está errado. Qual foi a minha atitude diante disso, diante da cobrança, diante do que estava acontecendo em Correntina, que eu também não poderia ficar calada. Eu participei da comissão, aproveitando essa viagem, e como o deputado Fábio Souto faz parte da Comissão de Meio Ambiente da Bahia, eu pedi para ele para participar de uma reunião, e o que eu pedi para eles, para a comissão, Magno, até por ser representante dessa área agrícola do município, foi que houvesse um empenho junto aos órgãos competentes, estadual, federal, para construir um mapa de vulnerabilidade natural dos recursos hídricos no município de Correntina. Por que eu pedi isso? Porque existem as áreas de nascente dentro de muitas fazendas. Nós, Magno, temos conhecimento que muitos produtores têm essa consciência e protegem, até porque o agricultor hoje sabe que... É obrigado por lei também a proteger, né? É obrigado por lei. Mas acontece que as outorgas de água é feita pelo Estado. E o que o secretário do Meio Ambiente me passou é o seguinte, que está havendo muitas outorgas, mas não existe nenhum projeto de revitalização. Diante desse pedido aqui, que foi meu, em nome de toda a população correntinense, inclusive do Rosário, para que haja esse mapeamento, para junto, esse mapeamento estando pronto, para que haja investimento por parte do poder público, federal e estadual, em todas as áreas de preservação ambiental e principalmente nas nascentes, independente de qual fazenda esteja, mas que haja um investimento por parte do Estado para que aconteça esse reflorestamento ao longo dos rios. Vejo assim que é uma forma do governo estar cuidando do que ainda existe, porque realmente o que está acontecendo em Correntina é preocupante. E a previsão para nós aqui do Rosário, Magno, também não é diferente não. Porque se não for cuidada a questão ambiental, e se a gente não ter esse cuidado, segundo os técnicos que conhecem a região e que trabalhou aqui na época da abertura do posto, a previsão é que daqui 20 anos a gente tenha dificuldade também. Então, eu não poderia ficar calado diante disso. Mas aí, com o meu pedido, que foi de revitalização, eu mudei um pouco o foco, porque a gente não pode estar lá procurando o culpado. O que a gente precisa, eu como vereadora, toda a população correntinense e também o povo do Rosário envolver, é de achar uma solução. Nós temos nascente, vamos proteger.
Tem outorga para abrir poço artesiano, procura saber se esse poço artesiano, na profundidade, não vai alterar, vai dar um impacto futuramente. Então, essa responsabilidade tem que ser de todos. E eu vejo, assim, que todos os setores de usuários de água têm a mesma importância, tanto na agricultura, quanto no atendimento ao povo, né? Todos têm importância igual. O que precisa é do governo criar essa lei que distribua o recurso hídrico com responsabilidade, que o povo de Correntina está afirmando que não está existindo. E eu não posso ir contra isso, porque como os rios estão baixando, como a preocupação da população é de todos, não é só da população de Correntina, é nossa também. A gente conversa com os jovens hoje, eles já ficam preocupados com o meio ambiente, com a falta de água para o futuro, que a previsão não é boa. Então, eu fiz a minha parte, que foi, como vereadora, cobrar o mapeamento e, diante desse mapeamento, está pedindo investimento, tanto do poder público federal, estadual, e também, quem sabe, possivelmente, com esse mapeamento, a gente possa, aqui na região do Rosário, estar identificando a área de recarga desse aquífero. Porque se houver, Magna, até nós, você, rádio, a associação de moradores, nós como vereador, a própria escola, pode estar envolvendo com projetos que venha fazer a diferença, pelo menos manter o que já existe. É possível, só que a gente só pode fazer isso depois desse trabalho de mapeamento. Então, foi isso que eu pedi, foi isso que eu fui lá fazer. Entendo que a minha competência de vereadora é estar atenta a tudo que relaciona à nossa comunidade e ao município. Acredito que essa atitude minha não vai prejudicar nem os produtores e nem a comunidade em Correntina, porque essa questão hídrica é preocupante. A gente tem que debater mesmo, independente de quem achar ruim ou não. E temos que cobrar uma atitude do governo e responsabilidade também dos usuários, porque também não é justo algumas pessoas terem mais poderes de uso de um bem que é comum mais do que outros, independente de condições financeiras, independente também de poder aquisitivo e também de representatividade. Não é justo, né, Magno? Então, eu acredito que o meu papel eu fiz, que foi estar pedindo, cobrando e levando essa demanda para Salvador, para a própria Comissão de Meio Ambiente. Dia 27 vai ter uma audiência pública em Bom Jesus da Lapa, vou estar participando. O que diz a essa demanda, eu vou estar participando de perto, como sempre eu faço, até porque a minha preocupação é essa que eu te falei. O agronegócio existe, o governo tem empenhado muito em incentivar o agronegócio, não poderia ser diferente, porque a gente sabe que o agronegócio é a riqueza do país, é onde gera o alimento, onde gera trabalho, onde gera riqueza, principalmente para o estado da Bahia. Não tem como sobreviver sem isso. Agora também não podemos deixar de cobrar responsabilidade, quer dizer, produzir com responsabilidade vai fazer bem para todos nós, e nós vamos estar atentos. Quero pedir que o povo do Rosário também acompanhe, porque é uma questão que influencia muito para nós aqui da região, porque diante de tudo o que acontece em Correntina, quem é mais penalizado é a região do Rosário por ser do agronegócio, infelizmente é a realidade. Mas eu, como vereadora, tenho conhecimento que não é só a Correntina, não é só o Rosário que prejudica. A própria cidade, agora o prefeito já está fazendo um trabalho de tirar os esgotos do rio, que já deveria ter sido feito, mas está fazendo a tempo. Parabéns ao prefeito, porque é uma atitude louvável. Os ribeirinhos também criam gado nas áreas de nascente. Então, se você for analisar, Magno, existe um descuido muito grande. Não é só por parte do agronegócio, não. Existe também na cidade. Só que não dá para ir bater de frente. Mas o que eu posso defender dessa forma é buscar apoio para que seja feita alguma coisa para salvar o que ainda temos. E isso eu vou fazer. Eu poderia até não ser vereador se eu fosse representante de uma entidade, ou como pessoa física eu estaria acompanhando igual, porque eu acredito que é de responsabilidade de todos nós. Ok, Nice, acho que é isso nesse assunto. A nossa pauta chega ao fim. Vou deixar aqui o espaço para você fazer suas considerações finais e nós então encerrarmos essa entrevista. Magno, obrigada pelo apoio, obrigada por conceder esse espaço aqui para a gente estar esclarecendo algumas coisas. O trabalho de vereadora é isso, é a gente estar atenta aos acontecimentos do município, buscando levar as demandas do Rosário, o qual eu represento, não só do Rosário, mas também do município como todo.
Eu tenho procurado fazer isso da melhor forma possível e quero dizer mais uma vez às pessoas que me apoiam, que me ajudam, porque graças a Deus eu tenho tido muito apoio por parte da comunidade, de vocês todos aqui da comunidade, eu não tenho nem como agradecer. Mas quero dizer a vocês que se dependesse só de mim, o nosso rosário estaria já pronto. Mas infelizmente não depende, a gente precisa de muita gente envolvida e a situação financeira do país tem prejudicado muito, porque os projetos que eu falei aqui antes, Magno, em outras entrevistas, que era para ser ainda esse ano, o prefeito está impossibilitado de fazer. Mas como tudo precisa de documento, eu estou documentando tudo, solicitando tudo que a gente precisa. E eu acredito que, diante disso, a gente vai estar, sim, avançando, como avançamos em algumas áreas, porque hoje nós não avançamos em construções. Além do posto de saúde, não tem outra agora no momento. Mas no atendimento humano, no Distrito do Rosário, isso aí melhorou muito e vai melhorar cada vez mais. Não está ainda como a gente quer, mas eu acredito que nós vamos conseguir, porque não é só eu que cobro, nós temos entidades aqui muito participativas, a rádio tem sido muito participativa, a própria Amprovi é participativa, as igrejas evangélicas daqui são participativas, então nós temos esse diferencial que me dá orgulho de ser representante dessa comunidade, onde tem pessoas muito autênticas, pessoas que amam o lugar e pessoas que buscam ajudar de todas as formas. E tenho tido esse apoio, eu só tenho a agradecer a todos e pedir desculpa pelo pouco tempo que eu tenho parado no Rosário, mas é muita correria mesmo, não tem como eu deixar de cobrar. Mas quero agradecer ao apoio de todos, principalmente de vocês, Magno, pela rádio, e dizer a vocês que eu sempre venho aqui com documento, mas é isso aí que eu trabalho. Eu gostaria de vir era falar, olha, nós vamos entregar uma obra tal, mas não depende de mim. Isso aí já faz parte do Poder Executivo. Mas a minha parte eu estou fazendo. E pode ter certeza que em todas as áreas eu estou acompanhando e acompanhando de perto. E o que eu puder fazer para fazer a diferença, e o que as pessoas puderem me ajudar, como... Eu vou citar um exemplo aqui. A Amprovi, através do Marco, tem ajudado muito, dando sugestão e até cobrando junto comigo. Quero dizer para as pessoas que isso faz sim a diferença e a gente precisa. Eu preciso muito de continuar tendo o apoio de todos vocês. Muito obrigada por tudo. E assim que a gente tiver mais novidade, eu trago. Muito obrigada, Magno. Ok, tá então as palavras da vereadora Anícia do Rosário. Essa entrevista aqui na programação da Rádio Rosário FM. Esperamos que, claro, essa entrevista tenha sido de grande valia e de grande importância para todos que nos acompanharam até o momento. Eu que agradeço pela presença sua, vereadora. Estamos aqui sempre à disposição da comunidade como um todo também.